Sabe quando a gente vai postar uma foto nos stories do Instagram e ela não tá no formato correto dos stories, em que o próprio Instagram vai recortar essa imagem e vai deixar essas bordas tanto na parte de cima como na parte de baixo dos seus stories? Se você já pensou se existe alguma forma da gente corrigir isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 4 aplicativos gratuitos em que você consegue reajustar essas imagens e até mesmo utilizar inteligência artificial para você expandi-las e não ter mais essas bordas dentro dos seus stories. Então, vamos lá para a tela do celular agora para a gente ver quais são esses aplicativos e como que eles funcionam. Então, como eu falei anteriormente, é muito comum quando a gente vai postar uma foto nos stories, a gente se deparar com essa situação aqui, em que a foto não preenche tanto a parte superior como a parte de baixo da sua imagem. Então, para você corrigir isso, você pode ou pegar os seus dois dedos e dar um zoom. Então, nesse caso dessa foto aqui, não ficou tão ruim, porque não tinha muita informação, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Mas às vezes, vamos supor que o seu rosto está mais aqui para cima. Então, se você der um zoom, você vai acabar cortando muito da sua imagem. Então, para a gente corrigir isso de uma forma super simples, utilizando a inteligência artificial, a gente vai utilizar primeiro o aplicativo chamado Snapseed, que é o aplicativo que eu mais gosto. E todos os nomes e links dos aplicativos e sites que a gente utilizar ao longo desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para facilitar para você. Então, esse é o aplicativo que a gente vai utilizar, eu vou clicar em cima dele. Agora eu vou clicar nesse símbolo de mais que está aparecendo aqui no centro da tela e vou escolher a foto na minha galeria, em que eu vou querer expandir e deixar no formato correto para os stories. Então vai ser essa foto aqui, logo de cara a gente consegue ver que ela não está no formato dos stories, que é aquele formato um pouquinho maior, né, do que esse na vertical de 1080 por 1920 pixels de altura. Então, para a gente corrigir isso, eu vou clicar aqui em ferramentas, vou escolher aqui a opção de expandir e agora a gente pode ir ajustando com os dedos aqui para a gente expandir essa imagem de uma forma bem profissional utilizando inteligência artificial. Eu recomendo sempre que você vá aos pouquinhos assim, porque dessa forma você vai conseguir expandir de uma forma mais interessante a sua imagem. E com isso você consegue, né, ir ajustando da forma que você quiser. Vou expandir também um pouquinho da parte de baixo, mas eu vou dar sempre preferência para expandir áreas em que não apareçam partes do meu corpo. Porque normalmente, né, quando você expandir uma parte do seu corpo, seja aqui o braço, a barriga, sempre vai dar algum errinho ou outro. Então sempre dê preferência para expandir aqui áreas como, por exemplo, que está no plano de fundo, seja uma parede, uma janela, enfim. Aqui, se a gente puxar para a lateral, a gente vai ver que também não vai ter problema algum. Mas se a gente puxar aqui para baixo, dentro do corpo, a gente consegue ver que a gente já não tem um resultado tão legal assim. Então eu vou deixar cortado essa parte de baixo para a gente não perder a qualidade. E a gente vai ajustar agora para a gente deixar ela no formato correto dos stories. Então agora em ferramentas, a gente vem aqui em cortar. E passando para o lado, a gente vai escolher essa opção de 16:9, que é exatamente a proporção correspondente à proporção lá dos stories. Beleza? Então dessa forma a gente consegue posicionar, centralizar a gente para que, né, a gente tenha essa imagem já no formato dos stories. Perfeito. Agora a gente pode fazer mais alguns ajustes. Então aqui em perspectiva, a gente pode simplesmente clicar em dimensionar e a gente vai dar um zoom maior só para a gente centralizar um pouquinho mais e dar um zoom melhor dentro do nosso rosto. E agora a gente já tem a nossa imagem expandida, só que agora no formato correto dos stories. E agora para você exportar essa imagem, é só você clicar aqui em exportar. E aí caso você clique em salvar, ela já vai editar aquela primeira imagem que você trouxe aqui para dentro, que não estava no formato dos stories. Eu não gosto de salvar desse jeito, porque eu sempre gosto de deixar, né, essa outra imagem nesse outro formato. Caso você queira somente fazer uma cópia dessa imagem, só que agora no formato correto do Instagram, é só você clicar aqui em salvar uma cópia, porque assim você vai salvar em um arquivo diferente e não em cima do arquivo que você trouxe aqui para dentro, beleza? Então só clicar aqui em salvar uma cópia e aí ele já vai salvar aí na galeria de fotos do seu celular. E vindo aqui para dentro do Instagram, a gente consegue ver que a imagem já está no formato correto e se a gente retirar um pouquinho do zoom, a gente consegue ver, né, que ela já está no formato exato dos stories, que é bem maior na vertical do que o formato anterior. E se a gente preencher toda a nossa tela, a gente não vai perder nenhuma parte do conteúdo aqui das laterais da nossa foto. E além do Snapseed, um segundo aplicativo muito legal que a gente pode utilizar, só que agora a gente vai fazer essa expansão manualmente, é o Canva. Então, para isso, a gente vai clicar nesse botão de mais aqui embaixo do aplicativo e a gente vai escolher a opção de Story do Instagram. Feito isso, agora a gente só vai precisar selecionar aqui dentro do campo dos uploads a imagem que a gente quer deixar dentro desse formato. Então, no caso, vai ser essa imagem aqui, só que como eu falei, dentro do Canva a gente vai precisar fazer esse zoom, né, manualmente, porque ele até tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz essa expansão, só que ela está disponível somente dentro do Canva Pro, beleza? Então, para isso a gente precisa ir ajustando aqui manualmente, puxando as abas da nossa imagem, dando um zoom, né? Vai acabar perdendo um pouquinho de conteúdo, é normal, mas assim a gente consegue já também ter a imagem dentro do formato correto
dos stories. Então, exatamente dessa forma aqui, e depois é só você clicar aqui na parte superior em baixar para você salvar essa foto no seu celular. E agora a gente vai para dentro lá do computador para a gente ver dois sites que também podem te ajudar muito na hora de fazer o redimensionamento e de expandir as suas imagens para os stories. E aqui no computador, um dos sites que eu mais gosto para fazer esse efeito de expansão em imagens é o PixLR. E essa vai ser a interface assim que você acessar o link do PixLR que eu vou deixar aqui na descrição. E nesse caso, para a gente acessar as ferramentas de inteligência artificiais que estão disponíveis dentro desse site, a gente vai acessar o PixLR Express. Se você clicar nesse primeiro, você não vai conseguir encontrar. Então é só clicar dentro dessa opção. Agora a gente vai escolher a opção aqui de imagem aberta, em que a gente vai trazer uma foto aqui para dentro. Caso você queira, você consegue também gerar imagens utilizando prompts, né, comandos através da inteligência artificial. Mas nesse caso, vou utilizar uma foto minha. E agora, no campo lateral, a gente consegue encontrar AI Tools, que no caso são ferramentas de inteligência artificial. E nesse caso, a gente vai utilizar a expansão generativa. Então é só clicar em cima dela. E agora, para a gente expandir, só que no formato certo, é só a gente vir aqui em Preset Size e a gente vai escolher a opção de Story, como já está prontinho aqui pra gente. Agora é só deixar essa opção selecionada e a gente vai vir aqui em expandir. Feito isso, a inteligência artificial vai reconhecer todo o conteúdo da sua imagem. Aqui ela vai dar algumas opções pra gente, então teve essa primeira opção. Aqui a gente consegue ver que essa parte de baixo aqui do meu braço não ficou legal, então vou clicar em desfazer e vou pedir para ele fazer novamente. Eu vou só mudar aqui o formato, só pra gente voltar para os stories. E agora clicar em expandir. Agora a gente vai ver as novas opções que ele vai fornecer pra gente. E assim eu acredito que a gente já teve um resultado bem mais interessante. Ele colocou até um relógio, né, uma pulseira aqui no meu braço. Mas aí a gente poderia, né, dar um zoom para acabar, né, não pegando essa parte aqui de baixo, que às vezes não fica muito legal. E aqui na parte superior a gente consegue ver que ele fez, né, as janelas de uma forma bem profissional, nem dá para ver que foi editado. E depois que você terminar toda a sua edição, é só você clicar aqui em salvar e postar nas redes sociais, onde você quiser. E por fim, o último site que também pode te ajudar muito na hora de fazer as expansões das suas imagens é o PixArt. O link também vai estar aqui na descrição. E aqui é só você arrastar e soltar a sua imagem aqui para dentro e você já vai conseguir acessar o editor do PixArt e aqui dentro você consegue fazer os ajustes necessários, né, para você conseguir deixar dentro do formato correto. Então aqui a gente consegue escolher Story no Instagram ou qualquer outro formato que você quiser. Você vai precisar fazer o login com a sua conta e esse daqui foi o resultado que a gente teve a partir da inteligência artificial. Como eu falei anteriormente, nem sempre os resultados vão ser bons. Esse daqui eu não gostei muito, né? Eu preferi o resultado que a gente teve com o PixLR, mas aí os resultados, né? A qualidade dos resultados, na verdade, vai depender muito de foto para foto. Tá? E agora você pode estar pensando, mas Caio, por que você está me mostrando 4 aplicativos? Um só não tá bom? Bom, basicamente, como a gente vai utilizar a inteligência artificial para a gente conseguir expandir essas imagens, pode ser que uma inteligência artificial de um dos aplicativos não reconheça tão bem o plano de fundo de uma imagem que você está utilizando no momento. Então, caso não fique muito legal o resultado com uma dessas ferramentas que eu te mostrei, você pode utilizar as outras para você ver se você vai conseguir ter resultados melhores a partir delas. E assim postar conteúdos mais profissionais no seu perfil do Instagram. E se você gostou dessas dicas e quer ficar por dentro de todas as novidades sobre tecnologia, redes sociais, edições de vídeo, tenha certeza que você está inscrito ou inscrita aqui no canal, porque aqui eu posto vídeo toda semana sobre esses conteúdos e assim você não perde nada que eu compartilho por aqui. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.